Como lidar com pessoas difíceis na família? Sendo assim, eu tenho certeza que o tema de hoje é polêmico, mas é de fato esclarecedor. Para quem é casado, entenda, né, que eu defendo que família, depois que a gente casa, é o nosso esposo e nossos filhos. Mas aqui nós vamos falar família num contexto geral. Então, para quem não é casado, família. Para quem é casado, nós vamos falar de parentes, ok? Então, nós vamos falar de pai, de mãe, de irmão, de tio, de tia. E aí, nós começamos por aquela polêmica, né? Quantas vezes você tá lá empolgadíssimo contando um projeto, ou com seu pai, ou com a sua mãe, ou na mesa lá de domingo com todo mundo, e vem alguém e fala assim, mas você vai fazer isso? Nossa, não vai dar certo. De repente alguém, né, algum parente, pai, mãe, conta aqui, gente, eu tô falando, eu quero que vocês vão contando aqui, porque eu vou trazer algumas situações que eu já vivi, situações que eu já vi que meu esposo viveu, situações, vocês sabem que eu tenho uma empresa, uma escola de educação à distância, então, gente, o que eu mais escuto aluno falando, não, que minha mãe falou isso, que meu pai falou isso, que minha tia falou isso, então eu vou trazer coisas que eu já presenciei, não só na minha família, mas na família das pessoas que me cercam, e olha que a gente já formou mais de 3.000 alunos aqui em São José dos Campos, então tem bastante história, mas quantas vezes eu já escutei relatos de pessoas que falam assim, Janê, fiz inscrição aqui para a Faculdade de Educação Física e meu pai disse o seguinte, que eu não dou para isso, que educação física não dá dinheiro, que ser professor não é legal, ainda mais do jeito que tá. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela vai minando o seu sonho. E aí você vai vendo, poxa vida, eu não posso contar nada para essa pessoa, que essa pessoa já põe um obstáculo. Eu não posso falar nada para essa pessoa, que essa pessoa já me critica. E aí a gente vai vendo que essas pessoas são pessoas um pouco mais difíceis. Quantos de vocês, gente, eu já presenciei em mesa, a mãe falando mal dos filhos, quando os filhos chegam, aquele oi amor, bom dia, e você fica assim, gente, essa pessoa é muito difícil, como é que ela tá falando bem, tá falando mal e ao mesmo tempo trata bem? Como também tem aquelas pessoas que tudo reclamam. Se você chega um pouquinho mais adiantado, a pessoa fala assim, mas também essa era a hora de chegar. Se você chega atrasado, a pessoa, era essa hora? O almoço já esfriou. E quantas vezes, às vezes você fala assim, posso fazer tal coisa? A pessoa já sai gritando, brigando, xingando. Ou você entra naquele ambiente familiar e você só escuta reclamação, que às vezes você fica até pesado, né? E quantas vezes você também chegou lá na sua família e lá para um primo você fala, nossa, hoje eu tô com uma dor aqui de cabeça. Aí a pessoa fala, não, você tá com dor de cabeça? Mas eu levantei com dor no pescoço, eu levantei com dor no ombro, eu levantei com dor, tive falta de ar, você só está com dor de cabeça. E aí a gente começa a ver na família muito mais, você fala assim, olha, Janê, você falou de relacionamento, eu até vejo pessoas difíceis no relacionamento, você falou de trabalho, eu até vejo, mas família é o ambiente que a gente tem mais pessoas difíceis. E na verdade, isso é um fato. Por que é um fato? Porque seu pai e sua mãe constituíram a família deles que tiveram você, mas a sua mãe tem irmãos, o seu pai tem irmãos, e aí se formou outra família, tem os avós paternos, os avós maternos, e tem os primos. E quando junta todo mundo que sanguineamente são parentes, a gente tem muita confusão, porque apesar de serem parentes sanguíneos, a gente tem os valores, a maneira com que as pessoas são criadas. E não é porque todos os filhos são da mesma mãe que os princípios e valores são os mesmos. E é por isso que a gente tem tanto problema na família. É por isso que sempre a gente tem discussões dentro, irmãos, e aí eu posso falar, vocês já sabem que eu tenho 2 irmãos, eu sou a mais velha, tenho a minha irmã do meio e meu irmão. Quando nós éramos pequenos, já tinha algumas discussões, depois que a gente ficou
mais velho, mais discussões ainda. E eu, por ser a mais velha, sempre meti muito dedo no relacionamento do meu irmão, porque meu irmão é uma pessoa, não é porque é meu irmão, mas ele é incrível. E eu sempre falava, fulana, eu não quero como cunhada, porque não faz isso, não faz o outro, olha eu faço. E aí, o que acontece? Olha só, eu tô falando eu fazia isso, e eu era uma pessoa muito difícil pra namorada do meu irmão, que hoje não namora mais com essa menina, mas eu era muito difícil pra ela, a ponto de eu não cumprimentá-la se ela chegava em casa. Credo, Janê, você fez isso? Fiz. Antes de ter o quê? Autoconhecimento. E aí, essas situações tornam as pessoas difíceis, o relacionamento difícil e o ambiente desafiador. É um ambiente onde você não quer estar. Por quê? Porque só tem confusão. E se não tem confusão, tem mau humor, tem cara feia. E aí, Janê, como é que a gente lida com essas pessoas? A primeira coisa é você ter o autoconhecimento dos seus sentimentos. Por que aquela pessoa te tira do sério? Não, Janê, mas é porque realmente ela é difícil. Ok, o que é difícil para você? Não, Janê, é porque ela não me cumprimenta. Qual é o sentimento dela não te cumprimentar? Porque se ela é uma pessoa difícil, venhamos e convenhamos. Eu não quero estar com uma pessoa difícil. Se a pessoa é difícil, ela não faz parte de mim. Se ela não faz parte de mim, logo eu não tenho nenhum sentimento por ela. Agora, se você acha a pessoa difícil e isso te magoa, é porque tem alguma coisa aí dentro de você que você tem que mudar. Não, Janê, a pessoa é difícil porque ela fala muita coisa negativa e eu não gosto de negatividade. Ótimo, você já entendeu. Você não gosta de negatividade. E o que você vai fazer? É parente. Às vezes você tem que estar junto, mas estar junto não é conviver, não é praticar os mesmos valores. Então aquela historinha de que, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és, não necessariamente a gente deve levar ao pé da letra. Porque a gente tem que estar ali naquela reunião familiar e tem que estar com aquela pessoa difícil ou negativa. Não é a pessoa que vai mudar, é você que vai mudar e a situação vai mudar. Ou seja, cumprimentar é nossa obrigação. Ser educado é nossa obrigação. Partilhar da mesma conversa e do mesmo princípio, não. Aí vem aquela história da gente saber colocar limite. A pessoa é muito negativa, a pessoa é muito ruim, você cumprimenta. Você está na mesma mesa, a pessoa está falando bobagem, a pessoa está sendo negativa, você não tem que retrucar, você não tem que fazer com que a pessoa pare de ser assim. É você que tem que pedir licença educadamente e sair da mesa. Ah não, Janê, mas é uma roda de conversa. Saia, vá beber uma água, vai ver uma árvore, saia para o quintal. Não, já está todo mundo na rua, vá em outro lugar. Então, lidar com pessoas difíceis é muito mais, mas é muito mais sua obrigação e seu dever saber conduzir do que o da outra pessoa. Porque quando a pessoa, lembra que eu falei há tempo atrás, pouquinho, aqui, sei lá, alguns minutos atrás, eu falei que eu era uma pessoa difícil para a antiga namorada do meu irmão. Ela não me mudou, mas fui eu que hoje, com o autoconhecimento que eu tenho, falei, poxa, como eu era difícil naquela situação. Certamente, quando ele tiver outra namorada, mesmo que eu acredite que ela não seja digna do meu irmão, olha o que eu falei, sou eu que acredito, não é meu irmão e não é ela, acabou. Isso tem que ficar com quem? Comigo, porque eu era uma pessoa difícil, ok, mas eu já me entendi. Só que se você tá aqui comigo, é porque quem tá procurando entender é você. Se você é essa pessoa difícil, tá na hora de você pegar a autorresponsabilidade para você e dizer, caramba, se todo mundo tá me criticando, é porque o problema é comigo. Então deixa eu entender o que é que eu estou fazendo de errado para que eu não me torne uma pessoa difícil na minha família. Mas se eu tenho alguém difícil na família e sou eu que estou vendo essa live, sou eu que tenho que mudar.
a minha atitude e entender que eu não mudo ninguém, mas eu tenho que saber dar limite e respeitar a escolha do outro. É ter empatia, mas não ser cúmplice e conivente com essa situação. Se te faz mal, se retira. Janê é minha mãe, honre, afinal de contas ela te deu a vida. Se não fosse ela, você não estaria aqui. Mas espera aí, você conhece toda a história da sua mãe? Conhece todo o contexto? Eu conheço que ela contou. Mas você já parou para entender realmente como ela é? Por que ela se tornou assim? E aí a gente tem que respeitar. Não somos nós que temos que mudar a nossa mãe, que petulância. Ela veio primeiro, e eu tô falando isso para vocês de coração, porque eu já fui assim. Eu me lembro que quando eu comecei a entender quem eu era, como é que as coisas funcionavam, entender um pouco de perfil comportamental, acho que vocês já sabem que eu sou psicopedagoga, e psicopedagoga, ele trabalha no que a pessoa tem dificuldade, não é só criança, é adulto. Então eu, com as minhas formações, tentei trazer a mudança para minha mãe em algumas atitudes que ela tinha. E aí eu vi, caramba, não é ela que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar a minha visão. Há uns 4, 5 anos atrás, minha mãe passou por uma situação muito difícil que ela perdeu meu pai em aspas. Para quem também já me acompanha sabe que faz 5 anos, agora dia 9/6, fez 5 anos que meu pai sofreu um acidente muito sério e meu pai tirou a calota craniana, que é esse osso, fez 2 cirurgias na cabeça. Depois, quando meu filho nasceu, que meu filho tem 4, ele recolocou a calota craniana. E meu pai, ele não tem, a memória dele é de 3 segundos. E ele não lembra de muita coisa, né? Ele lembra mais da infância e da adolescência dele. Então, assim, às vezes minha mãe é a mãe dele, às vezes eu sou irmã. Então, minha mãe, há 5 anos, ela ficou muito triste. Ela perdeu o companheirão do meu pai. Eu, na minha casa, nunca vi meu pai e minha mãe discutindo. Os dois andavam de mão dadas. Olha, nós enquanto crianças, se pedíssemos alguma coisa para o meu pai, a gente depois ia perguntar para minha mãe, a resposta era igual. Os dois, eles se completavam muito. E vejam que no começo do meu casamento, eu tinha uma certa dificuldade, que eu queria ser igual minha mãe e meu pai. E aí, olha o que eu falei, famílias diferentes, pensamentos diferentes, ia adiantar eu ficar brigando? Não. E aí o que acontece? A situação que minha mãe viveu há 5 anos atrás deixou minha mãe mais chateada, deixou ela uma pessoa mais difícil. Por quê? Porque a gente chegava na casa da minha mãe, era o quê? Ai, hoje o seu pai fez isso, hoje eu não consegui fazer isso, porque hoje, então, aquela lamúria, e pra mim isso se tornou o quê? Uma pessoa difícil. Eu não queria mais ir na casa da minha mãe. Até que 3 anos atrás, quando eu comecei a identificar tudo isso, o que eu fiz? O problema sou eu. Ela passou por uma dor muito grande, ainda passa. Eu tenho que mudá-la? Não. Mas eu tenho que mostrar que existe uma vida feliz, apesar desse acontecido. Mas se eu começar a discutir, bater de frente, mostrar, olha aqui, tem que fazer isso, vai dar certo? Não vai. Eu vou estar tornando a situação mais difícil ainda. Então quem mudou foi quem? Eu. Então vejam que quando a gente fala de pessoas difíceis na família, não é a família que vai mudar, gente. Não é. E se você estava esperando dessa live eu trazer uma resposta pronta, não tem uma resposta pronta. Porque quem vai ter que mudar é você. Porque a família não vai mudar. Mas a gente que tem que ter empatia e olhar, peraí, deixa eu ver o que aconteceu. Aconteceu isso? O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso? E o que eu devo evitar? Eu vou evitar isso. Quando a gente se põe nesse lugar de que eu tenho autoconhecimento e essa pessoa não tem, essa pessoa tá ali na dor dela, não adianta você querer resgatar essa pessoa batendo de frente. Não vai dar certo, essa pessoa sempre vai ser difícil. Então, e quando é pai e mãe é muito mais difícil, gente. É muito mais difícil porque você fala, poxa, minha mãe que me criou é uma pessoa difícil. Caramba, como assim? No caso da minha mãe, ela não era
ela se tornou por conta desse acidente do meu pai. E todo mundo que encontra minha mãe na rua, os meus funcionários aqui falam, gente, como sua mãe é belezinha. E olha só, olha que isso acontece aí com vocês. Ela é uma pessoa difícil para a sociedade? Não. Inclusive a minha mãe é assistente social, está à frente de uma obra social da Igreja Católica. Todo mundo ama muito minha mãe, porque minha mãe sempre está com uma palavra positiva para a sociedade. Mas de onde é que ela pode ser quem ela é? Na família. Então vejam que às vezes, por isso que eu falei que era um tema polêmico, porque normalmente as pessoas mais difíceis com quem a gente convive é a família. Porque parece que é diferente, mas não é. Nós inconscientemente entendemos que se é família, eles vão nos acolher com os nossos defeitos e as nossas qualidades. Deveria ser assim? Deveria, mas a gente acolhe muito mais os de fora do que os de dentro, não é verdade? E aí, na verdade, a minha mãe, ela acaba se tornando uma pessoa negativa para a família, porque a família fala assim, reage. Na rua ela não é assim. Por quê? Porque na verdade ela sabe que ela pode contar com a gente. E aí somos nós que temos que ter um olhar diferente e dizer, peraí, ela está difícil, mas é porque é difícil realmente. E aí a gente mudando a postura, hoje ela já melhorou. Gente, já melhorou muito, muito mesmo. Porque é tão engraçado que aí quando eu comecei a falar pro meu esposo, teve uma época que meu esposo falou assim, eu não quero mais a sua mãe almoçando aqui no domingo. Porque ela chegar aqui e falar de coisa ruim, e fala de doença, e fala disso, e fala do outro. Hoje meu esposo fala assim, nossa, que hora sua mãe vai chegar? Por quê? Porque a gente entendeu que quem tinha que mudar essa situação difícil éramos nós. Então o que a gente começou a adotar em casa? E até minha filha sabe disso. Minha filha tem 10 anos. Então eles chegam hoje em casa, se tiver alguma situação difícil de começar essa lamúria, a gente já corta. Nossa, sabe que essa semana aconteceu isso, aconteceu outro? E aí a gente vai cortando essa situação que realmente é difícil. Mas e quando... Não vou mais falar da minha mãe, mas e quando a situação é difícil, quando a gente tem um primo, uma prima, um irmão, uma irmã, que tudo que a gente fala que vai fazer não vai dar certo? Como é que a gente lida com essas pessoas difíceis? Primeiro entendendo que o projeto, a situação, o namoro, o trabalho é seu, não é do outro. E as pessoas, elas não sabem o que fazer quando não estão dentro da sua mente. Porque pra você, meu esposo sempre gostou muito de bicicleta. E ele, às vezes ele fala, poxa, meu pai podia ter me incentivado um pouquinho mais a andar de bicicleta, e eu sou bom nisso. E todo mundo na rua, assim, na cidade que ele morava, sempre falava, nossa, queria andar de bicicleta como você anda. E pra ele foi muito difícil, por quê? Porque era um sonho que ninguém acreditava. Então pra ele era difícil, porque todo mundo falava, você vai ficar andando de bicicleta? Bicicleta não dá dinheiro, peraí, você vai ter que trabalhar em tal lugar, competir de bicicleta não dá dinheiro. E isso nós passamos. Hoje ele sabe como lidar com isso, mas antes ele não sabia. Então quantos de vocês estão aí falando assim, realmente, Janê, minha família é muito difícil porque não apoia nenhum projeto. De repente eu quero abrir uma empresa e a minha família fala, não, pelo amor de Deus, você é funcionário público, você é concursado, não vai dar certo. E aí você fala, Janê, a minha família é difícil por conta disso. O que eu devo fazer? O mesmo que eu falei, o sonho é seu. Cabe você apenas... Eu tenho essa necessidade de informar? Tenho, Janê. Pior que tenho. Informe. Mas não deixe a situação difícil te bloquear. Porque isso é um problema da outra pessoa, não é seu. Então não bata de frente. Acolha com empatia aquela visão. Mas deixe com ela o pensamento e a dificuldade dele. Porque não é seu. Ninguém vai tomar banho por você. Nem que você esteja doente, a pessoa não toma banho por você. Ela pode te dar banho. Ninguém vai escovar o dente por você. Ela pode escovar o seu dente.
Mas fazer o que você faz é só você que faz por você. Então, quando a gente tem esse tema, porque fulano é difícil. Ei, ninguém é difícil se não te atingir. Agora, lembra no comecinho da live que eu falei que nós estamos falando de pessoas difíceis, mas nós não estamos falando de pessoas tóxicas e de mau caráter, ok? Então, quando a gente fala de agressão, a pessoa é difícil porque ela me agrediu. Não tem como você ter empatia e se colocar no lugar do outro quando tem agressão. Aí você tem que fazer o quê? De verdade se retirar. É meu pai, é minha mãe, que até hoje eu tenho, 40 anos e me agride fisicamente. Honre. Te deram a vida, você está aí, você é quem é. Mas afaste-se. Relacionamentos tóxicos, família tóxica e falta de caráter, não tem empatia. Aí é só questão de limite. E aí eu prometi que eu não ia falar isso nas lives, mas como veio alguns feedbacks de relacionamento, eu falei isso no começo da live e senti que eu tenho que falar isso agora. Por quê? Porque a gente está falando de dar limites para situações de pessoas difíceis, que nos colocam para baixo, situação de discussão. Gente, o que mais teve agora foi família se separando nesses último ano por conta de política. E vejam só, os políticos estão na onde? Lá, governando, independente da sua escolha ou não. Ou seja, precisou vocês discutirem? Não. Então, se você que está assistindo a live aqui, é você que tem que ter inteligência emocional de dizer assim, peraí, essa pessoa é difícil porque ela tem o viés político dela, ela tem a crença dela, o valor dela, e eu não vou perder a minha família por conta de políticos que estão lá. Quer ver uma situação? Eu tava falando pra Thay, que trabalha aqui comigo hoje. Eu e meu esposo, gente, eu falei na live de relacionamentos, a gente brigava pra caramba. Só depois que eu conheci o autoconhecimento que eu entendi que eu não mudava ele, que eu que tinha que mudar. E aí 1 ano atrás ele também começou nessa história que ele tinha que mudar. E ontem a gente foi ao shopping, correndo fazer uma coisa. E aí nós estávamos lá na nossa essência, com as nossas crianças. E o Augusto, que é meu caçula, bagunçando, eu ajoelhei, conversei com ele. A Ana Júlia fez uma feiura com o irmão. Eu falei com ela, fui brava com ela, pontual com ela. Como ela já tá maiorzinha, eu sentei para olhar no olhar dela. O Fernando, com aquelas brincadeiras do influente, eu chamei a atenção, falei, Fernando, poxa, eu sei da sua influência. Falei desse jeito, eu sei da sua influência, mas não é o momento, vamos lá. As pessoas estão aqui. Aí o gerente da loja falou assim, gente, que casal top, que família top, gente, que engraçado, nossa, como é que vocês conseguem? E esse foi um feedback maravilhoso que eu falei pro meu esposo, olha só, nós somos quem nós somos, e isso mostra para as pessoas que, apesar de ter ali uma situação difícil, onde o pequenininho deu uma bagunçada, a pequenininha maltratou o irmão, o meu esposo, naquela influência, nós não escondemos nada de ninguém. E também não gritamos, a gente só faz as pontuações que a gente tem que fazer, a pessoa reconhece e fala, nossa, é mesmo. Porque os dois já têm inteligência emocional de dizer, opa, peraí, extrapolamos. E aí a pessoa, ela percebe. Então é o que eu falo pra vocês, não é fácil, mas quando você começa a praticar, tudo se torna leve e verdadeiro. Por quê? Porque você vive o que você fala. Então, se você quer evitar pessoas difíceis, você tem que ser uma pessoa fácil. Você tem que entender que a outra pessoa é outra pessoa. Tudo isso que a gente falou. E começa a viver isso na sua vida. É com o porteiro. Hoje a gente está falando especificamente de família. Mas começa... Ah lá, o pequenininho veio. Olha só. Vamos dar oi, vamos dar oi. Ó a família aqui, ó. Veio o pequenininho aqui. Então, começa a viver isso com você, na sua família, com seu esposo, mas em especial com os seus familiares. Afinal de contas, acabei de falar, a gente não muda ninguém.
Mas o que a gente faz? Ó, tá todo mundo aqui, mas o que a gente faz? A gente entende que o outro tem a necessidade do outro e simplesmente a gente se afasta ou a gente cria limites. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Na próxima segunda a gente vai trazer mais um tema de pessoas difíceis e aí a gente encerra essas nossas lives de como lidar com pessoas difíceis. Cada live com um tema específico, então a gente já falou que eram pessoas difíceis na primeira live, por isso que eu não fico repetindo muito. Depois, relacionamento difícil, depois nós falamos de trabalho difícil, foi muito legal do trabalho, e hoje de família difícil. Então, deixo aqui o meu beijo. Teve dúvida? Vai lá no direct, pergunta que eu vou responder. Janê, quero que você fale mais sobre isso. Traz aqui que eu vou falar com o maior prazer. Nos vemos na próxima segunda-feira. E se você achou que esse conteúdo foi relevante para você, pega esse aviãozinho, manda para o máximo de pessoas, porque de repente chega em uma pessoa que é muito difícil e ela começa a entender, fala, caramba, eu preciso mudar. Assim como eu fiz na minha vida, eu mudei e certamente hoje, com as minhas palavras, eu tenho certeza que eu mudo muito mais vidas.